E acho que até uma que a gente queria ouvir também, o senhor está há mais de 40 jogos, né, comandando essa equipe, se eu não me engano é 43. Queria que o senhor fizesse um balanço, né, até aqui, da sua relação, acho que com esse elenco de agora e também com o clube. Boa noite a todos. Bom, eu estou extremamente satisfeito com os números, né? É uma satisfação estar aqui já com esse número de jogos, com mais vitórias do que derrotas. Isso é muito importante na carreira da gente e também é muito importante para o clube. Acho que a gente tem que valorizar alguns pontos importantes, né? Um clube que oferece uma estrutura maravilhosa de trabalho, né? Com pessoas capazes. Eu sempre digo que estrutura não são paredes, são pessoas. E felizmente a gente tem uma equipe de trabalho muito boa, né? E isso faz com que a gente, de certa forma, consiga aproveitar melhor o dia a dia, né? O atleta, de uma maneira geral, ele precisa do antes e depois do treinamento, até para recuperação, para alimentação, enfim. Então, hoje a gente tem tudo. Eu me sinto muito satisfeito, volto a dizer, por isso, pela estrutura que nós temos, e também, mais especificamente do jogo hoje, foi um jogo muito difícil, a nossa equipe não esteve bem em boa parte do jogo, mas acabou sabendo duelar, sabendo competir, buscou uma vitória importantíssima para a gente, pontos fundamentais para a nossa escalada aí, eu espero que seja a tônica também desses jogos seguintes. O Kleiner está fazendo uma pergunta com relação à entrada do Lucas Ribeiro, que o senhor colocou 3 zagueiros ali mais para o final do jogo, se o senhor pretende utilizar esse esquema aí em outros jogos? Na verdade, o Lucas ele não entrou como terceiro zagueiro, ele entrou como volante, e a recomendação que foi feita a ele era exatamente essa, para que ele atuasse à frente da zaga e quando a gente tivesse que baixar a linha, ele entrasse para ser o 5º homem aí como um terceiro zagueiro. Mas no jogo que ele atuasse como volante, ele já fez essa função comigo no Ceará e é um atleta que pode ser utilizado também nessa função. Mancini, boa noite, parabéns pela vitória, tá? Obrigado. A informação que chegou para a gente que o Pedrinho se contundiu foi ontem. Foi. Ontem à tarde, né? E essa escalação hoje chegou a ser treinada, te pegou de surpresa a contusão do Pedrinho. O porquê que eu pergunto pela escalação, porque a forma que você escalou o time, a liberdade que você deu para o Moraes, né? O Moraes foi eleito hoje, pelo menos na Band News, a fera do jogo. E aí é o dedo do técnico, né? Com certeza, a visão sua. Enfim, ela foi treinada, não foi treinada? Para você foi uma surpresa tudo que aconteceu com relação à escalação ou não? Vamos lá. Na verdade, o Pedrinho sentiu ontem e a gente não teve tempo de fazer nenhum dia da semana essa formação. O que aconteceu? Nós havíamos já olhado o time do Operário jogar e a gente via que ele jogava com losango no meio. E quando você enfrenta um adversário que tem 4 jogadores no meio campo, dessa forma com 2 atacantes só, você não pode ter na tua linha de 4, 2 jogadores sobrando, senão você sobrecarrega o meio campo, que foi o que aconteceu no primeiro tempo. A gente não conseguia com o Marcão, com o Juninho e com o Wellington Rato, fazer a marcação em cima de 4 jogadores. E no treinamento que eu fiz essa marcação, eu estava com o Pedrinho no time. O Lepo era o jogador para subir um pouquinho mais, sair da linha e subir a marcação no meio campo. Então, nós tivemos muita dificuldade, porque o Caito teve que ser escalado no vestiário, hoje. E ele não tinha feito esse treinamento, ele estava no outro time. Então, por isso, a gente teve um pouco de dificuldade no jogo, isso acabou nos custando um empate no primeiro tempo, porque por diversas vezes, a partir do momento ali de 25, 26 minutos ainda do primeiro tempo, a gente teve muita dificuldade com o volume de jogo do Operário, e eu entendo que foi por causa dessa marcação. O Jajá não conseguiu encaixar a sua marcação, e o Caito não sabia se esperava o lateral esquerdo, o Jefferson, subir, ou se ele fechava junto com o atacante. E isso acabou gerando oportunidades de gol, e numa delas o Operário acabou empatando, o que não aconteceu no segundo tempo. A gente alertou para isso, fizemos a armação no vestiário, no intervalo, só que quando a gente volta para o segundo tempo, o Alex tinha feito uma substituição, ele tinha tirado o volante,
e automaticamente ele acabou, entre aspas, arrumando a nossa marcação, porque aí eu avisei o Jajá que não havia necessidade de fechar, nem o Caito de sair da linha. E aí, acho que no segundo tempo, nós fizemos um jogo mais maduro, mais inteligente, um jogo de Série B, fizemos o segundo gol, vencemos uma partida muito importante, e sabendo que, ao longo da Série B, a gente vai enfrentar adversários que vão nos impor uma certa dificuldade, às vezes no plano tático, às vezes pela individualidade dos jogadores. O Bosquila é um jogador que hoje acabou sendo o ponto diferencial da equipe do Operário. Em alguns momentos a gente teve que marcá-lo individual, exatamente para que ele não desarrumasse o nosso setor de marcação. Mancini, Caio Muniz, Rádio Bandeirantes, PUC TV. Desculpa te cortar, mas você me perguntou do Moraes, eu acabei não falando. E aí, como o Pedrinho não ia atuar, eu lembrei que o Moraes já fez essa função, e eu quis dar para ele uma mobilidade diferente da do Pedrinho, porque talvez o Alex esperasse o Pedrinho em campo, e a entrada do Moraes, solto, livre, com o Jajá de velocidade pelo outro lado. A gente teria um lado com o Elton Rato, Moraes e Lepo. E do outro lado a gente teria velocidade com o Juninho e o Jajá. Então a intenção foi essa, lógico que deu certo. Eu também acho que ele fez um grande jogo e fico feliz por isso. Desculpa, viu? Tranquilo, susto que eu levei agora. Mancini. Bom, ainda bem que não aconteceu nada, porque eu achei que vinha uma explosão depois. Qual que é a sua avaliação dessa vitória, da importância dela diante de um cenário que o Goiás volta a vencer em casa, vencer no campeonato, assume a liderança, ainda mais uma vitória prestes a entrar em uma semana de clássico? Fundamental. Nós sabíamos que o objetivo inicial era vencer a partida para somar os 3 pontos, porque a nossa equipe vinha de 2 empates, e seria importante você voltar a vencer dentro de casa, né? O torcedor, ganhando o jogo, ele sai daqui satisfeito, amanhã ele está usando a camisa do Goiás nas ruas, a gente sabe disso. E é óbvio que ninguém gosta de jogar dentro de casa e não alcançar a vitória. Então, isso era uma coisa que nos incomodava e continua incomodando. No próximo jogo aqui dentro, a gente vai buscar a vitória também, exatamente por isso. Sendo uma semana de clássico, né, hoje é sábado ainda, a gente vai entrar na semana do clássico, é mais importante ainda, porque te dá uma certa tranquilidade, você tem uma distância, uma vantagem de pontos significativa, e também enche de moral, enche de confiança, mas mesmo assim, todos nós sabemos que é um jogo diferente. É um jogo onde, por mais que você venha de uma vitória, ou de um empate, ou de uma derrota, você tem que transformar o jogo num jogo favorável. Então, por mais que a gente tenha vencido hoje, a gente depende de uma semana de treinamento para exatamente mostrar para os atletas qual vai ser o time do Goiás dentro de campo. Amadurecido, mais organizado, mais equilibrado, por se tratar de um clássico, onde qualquer detalhe é importante. Mancini, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. O time é líder, isolado, mas sempre tem um repórter enjoado para perguntar alguma coisa na coletiva. Me chamou a atenção você dizendo na coletiva de ontem, muita gente acha que o Goiás é melhor que todo mundo e a gente não é. Mas, ao mesmo tempo, também não é pior, porque é o líder do campeonato, né? Por que o Goiás tem tanta dificuldade em jogar, Mancini? Quase todo o campeonato, ou muitos jogos do campeonato, a gente vem para o final aqui e fala, o Goiás ganhou, você mesmo disse, não era o que eu queria. Goiás ganhou, não era o que eu queria. Por que o Goiás tem tanta dificuldade, às vezes, em jogar? Olha, em primeiro lugar, porque eu sou muito perfeccionista. Eu quero que a minha equipe ela corresponda àquilo que eu acho que ela pode fazer em campo. Então, o ponto número 1 é essa. Eu sou extremamente exigente com eles, cobrei muito deles no intervalo, até me exaltei, porque eu quero um Goiás jogando futebol.
E quando eu não vejo jogando futebol, me incomoda demais, até porque, pelo tempo que eu estou no futebol, eu sei que para ganhar uma partida e para ser merecedor do resultado, você tem que jogar futebol. A gente não pode viver, por exemplo, de lances isolados para se conquistar um campeonato ou um acesso. Você tem que ter um volume de bom futebol em todos os jogos para que você possa sair vencedor. O Goiás não é líder por acaso, né? Mas a gente sabe que não são em todos os jogos que a gente vai ser protagonista da partida, e nem durante os 90 minutos. Muitas vezes a gente ganha o jogo como foi hoje, não tendo supremacia boa parte do jogo, mas entendendo que quando você não tem supremacia, ou quando você na partida não consegue ser protagonista, você tem que defender bem. E hoje o Goiás defendeu bem, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo eu não gostei, e eu já falei por quê, por causa da marcação que a gente não encaixou. Mas na segunda etapa, as linhas de marcação foram próximas, a gente teve muito êxito, até nas substituições, tornando o time mais técnico, a gente marcou melhor. Que isso é um fato que normalmente todo mundo que vem no estádio enxerga diferente. Se entraram atletas de marcação, a marcação tem que melhorar, e nem sempre ela melhora, às vezes ela piora. Mas enfim, acho que o mais importante disso tudo é a gente saber que ao longo da caminhada, que é difícil, que é sofrida, você vai ter oscilações. Por exemplo, hoje foi um time que nunca tinha jogado junto, né? Eu nunca tinha entrado com o Caito, com o Lepo e com o Moraes. Então, também isso daí, de certa forma, acaba te tirando alguns pontos importantes. Eu me incomodo com isso, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender, porque todas as equipes estão oscilantes, mesmo as que estão no G4. Eu ontem assisti os jogos, amanhã vou assistir os outros jogos da Série B, e a constatação é sempre essa: todas as equipes estão oscilando. Eu quero que o Goiás jogue bem em todas as partidas, mas eu sei que nem todo dia a gente levanta bem, nem todo dia a gente consegue realizar aquilo que pensou a hora que saiu da cama. E eu vou te fazer uma pergunta: se você fosse um centroavante e jogasse nos outros 19 clubes da Série A, contra quem que você gostaria de jogar melhor? Diante do líder. Então, todo mundo contra a gente vem com uma pitada diferente. Isso é natural, isso é normal no futebol. Todo mundo quer aparecer exatamente nesses jogos, e a gente vem encontrando dificuldade exatamente por isso, porque todo mundo acha que esse é o jogo de projeção, e realmente é para nós também, mas as equipes que estão nos enfrentando vêm como uma grande oportunidade. Boa noite, Mancini. Boa noite. Ainda saiu um pouco alto. Ainda sobre esse assunto, você estava falando bastante sobre o sistema defensivo, né? Sobre melhora, sobre boas atuações. Nos últimos 10 jogos que o Goiás teve na Série B, só um jogo que o Goiás conseguiu passar sem sofrer nenhum gol, que foi aquele jogo justamente fora de casa, né? Contra o Atlético Paranaense na Liga Arena. Queria te perguntar sobre isso: como é que você vê essa estatística, como é que você vê esse número, se é algo que te preocupa, ou é algo que não entra tanto na sua discussão assim? Me incomoda, e eu achei que hoje a gente não fosse tomar gol. O gol foi um chute de fora da área, que foge um pouquinho daqueles gols que a gente vinha levando. Hoje eu vi um sistema defensivo mais equilibrado. Eu dei muita ênfase a isso essa semana, para que a gente não jogasse tão exposto quanto foi no jogo do Remo. O jogo do Remo ficou marcado para nós, porque eu alertei os atletas do que poderia acontecer, com o Pedro Rocha jogando numa faixa do campo, só esperando o lançamento, e nós tomamos gol assim, e o Remo ainda acabou perdendo 2 oportunidades assim. Ou seja, todo mundo está assistindo os jogos do Goiás, né? Ainda mais quando você é o próximo adversário. E aí você vê o Goiás jogando, tendo volume de jogo, mas tomando alguns gols parecidos. Todo mundo vai armar uma estratégia voltada para isso. Nós estamos sabendo disso. E eu, ao longo da semana, eu dei muita ênfase à parte defensiva, porque eu sei que a parte ofensiva é mais fácil de arrumar.
A parte ofensiva, você depende muito mais da técnica do jogador, da habilidade, enfim. A parte defensiva, ela, para ter um encaixe de marcação, você precisa de muitas variantes que deem certo, tá? Diferentemente da parte ofensiva, que um atleta pode sair driblando 2 ou 3 e fazer o gol. Eu hoje vi uma melhora e espero que seja a melhora para a gente parar de sofrer tantos gols assim. Me incomoda, mas enquanto eu estou fazendo 2 e tomando 1, está tudo certo. O duro é quando você não faz gol e acaba sofrendo. Ou o duro é quando você sai atrás do marcador e tem que se expor, porque os meus times são ofensivos. Se eu tomar um gol, eu vou fazer troca para tentar empatar, se for o caso, até no primeiro tempo. Mas a gente gosta também, logicamente, de equipes que são bem equilibradas entre atacar e defender. Mancini, boa noite. A gente noite. falou ali na zona mista com o Messias, né, e ele falando da importância da vitória para se trabalhar em paz nessa semana, né, foi a expressão que ele utilizou. O quanto esses 3 jogos em sequência estavam incomodando vocês, e se realmente é uma semana diferente, até para você como treinador, busca uma motivação diferente também para enfrentar um clássico? Olha, sobre os 3 jogos, o que incomoda a gente, por exemplo, é quando a gente vê a equipe jogando muito bem diante do Remo no primeiro tempo, com um volume de jogo muito forte, não ter feito o gol e ter tomado o gol e ter sofrido para empatar. Então, isso, às vezes, essas são, entre aspas, as injustiças, entre aspas, que todo time tem, mas que acaba te marcando. Pô, nós fizemos um jogo muito bom, né, principalmente no primeiro tempo, e acabamos empatando só no finalzinho do jogo. E quando você pega, por exemplo, o jogo de hoje, que nós não jogamos 60% do que jogamos naquela partida, e vencemos a partida. Então, entre o jogar bem e ganhar bem, e o jogar razoavelmente bem e ganhar a partida, a gente fica com jogar razoavelmente bem e ganhar a partida, porque o que importa é ganhar a partida, né? Eu sei que o torcedor e toda a imprensa, de maneira geral, quer ver bons espetáculos, e eu também quero. Quando eu estou ali do lado do campo, eu estou assistindo um jogo de futebol. Eu quero ver plasticidade, eu quero ver lance bonito. Por exemplo, hoje teve um lance do Benítez que eu torci para ele fazer o gol. Lógico, era gol do Goiás e tal, mas é um lance diferente. Ele bateu uma bola daquela de longe e tudo mais. Então, isso tudo faz parte, incomoda a gente se pressiona demais. O que muita gente não enxerga no futebol é que a pressão vem de fora. A pressão não vem de fora, a pressão não vem das arquibancadas, a pressão não vem da imprensa, a pressão não vem da diretoria, a pressão vem de dentro da gente, porque todos nós sabemos aquilo que nós somos capazes de fazer, e a gente se pressiona. Então, quando, por exemplo, acaba 1-1, eu chego aqui no intervalo, eu tenho que pressionar o atleta, porque eu preciso de um rendimento melhor. Então, esta pressão faz parte da vida da gente, todos nós estamos acostumados com isso, mas é algo que às vezes incomoda diferentemente as pessoas. E a tua outra pergunta, que eu acho que me fugiu, eu acabei não respondendo. A semana do clássico. A semana do clássico, eu adoro o clássico. Eu acho que são jogos marcantes na vida de todos nós que vivemos do futebol. Uma coisa é você enfrentar um time que não tem significado muito grande para a tua história, outra coisa é você jogar um clássico que mexe com toda a cidade, que no dia seguinte, que durante a semana e no dia seguinte vai ser muito comentado e tudo mais. Então é importante para a gente que vive do futebol esse tipo de jogo, né? Então eu gosto, não tenha dúvida que vai ser uma semana do lado do Goiás de muita cobrança, até porque eu preciso ter um time vibrante dentro de campo, que vai jogar fora de casa, o jogo é lá no Oba, entendendo o que esperar do time do Vila Nova e sabendo aquilo que pode realizar. Eu acho que quem entra mais preparado no clássico tem uma grande possibilidade de ter um bom resultado.
Boa noite, Mancini. Você brincou na outra coletiva que só falta o chicote, né? Você como um paizão dessa galera que dá bronca, que puxa a orelha e tal. E no intervalo, a gente encontrou vários pais e filhos. Eles estavam confiantes com mais um gol do Goiás. E quando acabou o jogo, a gente conversando com eles também, todo mundo feliz, falando que essa vitória foi um presente. Dizer o quê, então, para esses torcedores, nesta véspera de Dia dos Pais, ver o Goiás retomar o caminho das vitórias? Muito boa pergunta. Fugindo um pouquinho do que nós estávamos falando aqui, eu espero que todos os pais, né? Aí eu não estou direcionando somente aqueles que torcem para o Goiás. Eu acho que o mais importante nessas datas é você ter o significado, né? Muita gente, o meu já não está mais aqui, vive mais em outro lugar, mas eu acho importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente fica muito focado em problemas, em pressão, naquilo que nós vamos fazer amanhã, e o amanhã, às vezes, ele pode não chegar. Então, é importante que todo mundo amanhã esteja com a sua família, que dê um jeito de comemorar de uma forma leve, saudável, com os pais ou com a família, lembrando que quem já perdeu os pais, que é o meu caso, ele está em algum lugar olhando por nós, zelando por nós. Eu acho importante essas datas, eu gosto dessas datas, eu acho que nos aproxima muito como família, e a família, logicamente, é a base de tudo.